filho do presidente Lula, Luiz Cláudio, foi acusado de violência física, moral e psicológica pela ex-mulher que registrou um boletim de ocorrência. A Justiça de São Paulo aceitou um pedido de medida protetiva, o que significa que Luiz Cláudio está proibido de ficar a menos de 200 metros da mulher e ele tem que sair da casa onde eles moram juntos. Ele também não pode contatar a ex-companheira por telefone, por redes sociais ou frequentar os locais de trabalho e estudo dela. A defesa dele diz que a denúncia é inverídica e fantasiosa. Veja, ele tem todo o direito a se defender, isso está garantido pela Constituição. Agora, esse episódio poderia ser um exemplo para discutir como a violência contra a mulher é uma endemia no país. Deveria ser uma pauta sem ideologia, deveria ser um compromisso de toda a sociedade de abraçar políticas que melhorem a condição do Brasil nas estatísticas, que é uma condição horrível. Mas o que a gente viu foi, de um lado, os adversários do presidente nas redes sociais questionando a falta de posicionamento das feministas. Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas? Do outro lado, silêncio por parte das feministas, de artistas, de parlamentares e do próprio governo. Olha, tá todo mundo errado nessa história. A direita, que tá pouco se lixando com a denúncia, não tá nem um pouco preocupada com a vítima ou com as estatísticas sobre violência, mas estão erradas as feministas que se calam, os artistas que somem na hora de mostrar pra valer que mexeu com uma, mexeu com todas, os parlamentares de esquerda que tratam do assunto como se fosse seu monopólio, mas que desaparecem quando as críticas respingam em aliados políticos. Bora falar sobre isso? Sou Marilis Pereira Jorge, estou num cenário super improvisado, mas você é sempre bem-vindo para o nosso papo. Bruno, roda a vinheta que vai sobrar para a direita, para a esquerda, para todo mundo que fica em cima do muro quando o assunto é violência contra a mulher. Pessoal, não é exagero dizer que se um filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse sido acusado de assédio ou de qualquer tipo de violência, a internet já teria parado. A gente viu, por exemplo, algumas acusações contra o Jair Renan que não eram sobre violência contra a mulher e assim, todo mundo estava postando, todo mundo falando sobre isso. E é natural, porque a gente sabe que a fruta não cai muito longe do pé, então é de se questionar realmente que tipo de educação esses filhos do Bolsonaro tiveram. Mas voltando, se fosse uma acusação de violência sexual, a internet teria parado. Era texto de feminista de portal, de feminista do Twitter, do TikTok, parlamentares de esquerda estariam na tribuna da Câmara falando sobre como o bolsonarismo é machista, misógino, tóxico, violento, e é mesmo, não há nenhum motivo para achar o contrário. Eu vou falar nisso daqui a pouquinho. Agora, a primeira regra que o feminismo como um todo, tá? Porque eu sou feminista, mas eu tô aqui tratando desse BO. A primeira regra que o feminismo está desrespeitando é: a vítima tem sempre razão. A vítima tem sempre razão é uma bandeira levantada pelo feminismo. Eu concordo que no primeiro momento é assim que deve ser. A gente tem que dar voz, tem que acreditar nas acusações de uma vítima. E o que não faltam são alegações de que houve todo tipo de violência física, moral e psicológica nesse caso. O que se sabe é que o casal, o filho do presidente Lula e a mulher, tiveram um relacionamento por 2 anos e meio e moraram juntos em boa parte desse período. A Natália Schincariol contou à polícia que chegou a ser agredida fisicamente com uma cotovelada na barriga durante uma briga que eles tiveram, e isso teria acontecido no final de janeiro. Ela disse ainda que violência verbal, psicológica e moral tinham se intensificado ao longo do tempo. Ela disse que ficou afastada do trabalho por 1 mês devido ao trauma causado pelas agressões, que foi hospitalizada com crise de ansiedade e que recebeu ameaças e ofensas constantes. Foi chamada de doente mental, vagabunda, louca. Homem não consegue ser nem criativo na hora de agredir uma mulher. É sempre isso, louca, vagabunda, doente. A Natália também disse que o Luiz Cláudio tentou manipulá-la e ameaçou para que ela não denunciasse as agressões, alegando que ele era
filho do presidente e que tinha influência para se safar das acusações. Isso é tão grave, é tão grave, mas vamos lá. No registro da ocorrência, a Natália afirmou que Luiz Cláudio disse que o pai iria defendê-lo em caso de denúncias. Ele teria dito o seguinte, abre aspas, ninguém vai acreditar em você, eu tenho poder e você não tem nada, fecha aspas. É puro suco de machismo, é síndrome de pequeno poder, síndrome de filho do papai. Existe síndrome do filho do papai? Se não existe ainda, acabei de inventar. Gente, Lula, Janja, todo o governo sempre se colocaram como defensores das pautas feministas. Só por isso o presidente já deveria ter se posicionado, mas Luiz Cláudio complicou a vida do Lula ao usar o seu nome para afirmar que está acima da lei, acima da justiça, porque é filho de quem é. Você vai falar, mas o que o Lula tem a ver com isso? Lula poderia ter dado uma declaração, ainda pode dar, deixando clara a posição de não interferir para que sejam apuradas as denúncias contra o seu filho. O presidente está perdendo a oportunidade de mostrar o seu comprometimento com todas as mulheres do país ao se posicionar fortemente contra esse tipo de comportamento. É o mínimo que ele poderia fazer. Agora, como feminista, eu lamento muito o silêncio de colegas mulheres feministas nesse episódio, em especial mulheres parlamentares. O feminismo não é um clube em que as associadas firmam um pacto de defender só as pessoas de quem a gente gosta. O feminismo é um movimento social que defende interesses coletivos, ao menos é como deveria ser. Portanto, gente, é preciso entender que sororidade não trata de relações individuais. Não é sobre a patota com quem você se relaciona. É sobre união, empatia, cooperação. Todas essas coisas que promovem conquistas para todas nós. Inclusive para aquelas com quem não queremos nos relacionar. Inclusive aquelas que se relacionam com homens que nós defendemos. A sororidade se manifesta no dia a dia, ao apoiar políticas públicas e iniciativas privadas que facilitem a inclusão da mulher no mercado de trabalho, na defesa de uma legislação mais rigorosa contra as violências. O feminismo deveria pressionar para que a justiça seja feita mesmo contra pessoas de quem estamos ao lado no dia a dia, se essas pessoas não respeitarem a lei. Eu lamento demais ver feministas em cima do muro para proteger homens por razões políticas. Eu lamento sobretudo que deem de bandeja para a direita motivos para que questionem os verdadeiros propósitos do feminismo. Sobre a direita, esse showzinho que a direita está dando nas redes sociais, essa cobrança é puramente política. Não tem o intuito de promover o debate necessário sobre esse tema, de cobrar responsabilidades. A direita, como eu disse no começo do vídeo, está se lixando, gente, para a Lei Maria da Penha. Acha que mulher apanha porque merece ou porque gosta. Que denúncia de violência psicológica é falta de tanque de roupa para lavar. Eu já ouvi isso. Eu já li isso. Eu conheço bem o tipo. Mas aqui, essa galera não se cria, porque sobre esse assunto, aliás, sobre todos os assuntos, eu não fico em cima do muro. Eu espero, então, que as denúncias sobre o filho do presidente sejam investigadas e, se houver culpado, que ele seja punido. Pode ser de direita, de esquerda, pode ser jogador de futebol, de peteca, de pimbolim, de bafo, pode ser filho da rainha, pode ser magnata, herdeiro, pode ser qualquer coisa. Pode ser filho do presidente, de um presidente de esquerda, um presidente de direita. Tanto faz. A lei é para todos. E a luta contra a violência contra a mulher deveria ser de todos.